Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do Miss Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2018. As inscrições estão no Estúdio Santa Teresa, da Praça da Igreja. São as últimas semanas, você deverá procurar o Estúdio Santa Teresa, fazer sua inscrição acompanhada do seu responsável. São de idades de 4 a 17 anos, 3 categorias, Mini Miss, Pré-Teen e Teen. E as representantes representam a cidade de Teresópolis, o estado do Rio de Janeiro, no Miss Brasil, que acontece no Mato Grosso do Sul. Não fique fora dessa e represente a beleza infanto-juvenil, não só da nossa cidade, mas do nosso estado, no Miss Brasil. E se vencer, vai para a Disney de Paris, representando o país. Olha que coisa maravilhosa, com tudo pago, grandes premiações, e a gente tem condições, porque a gente já ganhou alguns títulos, e com certeza a gente acredita na beleza da mulher teresopolitana de todas as idades. Não importa a idade, o importante é participar e buscar e realizar o seu sonho. Bem, gente, como eu disse para vocês no início do programa, nós vamos falar de um assunto que virou moda. Na verdade, a gente vê na novela das 8, a questão da aceitação, da pessoa que se olha para o espelho, não se vê como mulher, mas também não é homossexual, porém ela não se enxerga, como acontece com a personagem da novela Força do Querer, e isso vem gerando algumas controvérsias em relação ao porquê disso. Se isso é uma doença, se não é uma doença, porque muitos nascem e se transformam, porque hoje se fala de transgêneros, coisas que a gente nunca tinha ouvido falar antes, né, de gêneros e transgêneros, né? E a gente gostaria de saber, através da doutora Adriana Magalhães, como é que essa coisa de se autoaceitar, quando a gente olha no espelho, não se aceita porque não se enxerga. Não é a maioria, mas hoje em dia existem várias situações desse jeito. Mas antes de conversar com a doutora Adriana, deixa eu trazer o Thiago do Buffet e do Estúdio de Santa Teresa, que promove o programa Luz Costa sempre com requinte e glamour. Muito obrigado pelo carinho do Estúdio de Santa Teresa e também do VIP Buffet. Boa noite, doutora Adriana, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Luiz Costa, boa noite aos telespectadores que estão sempre muito ligados aqui no Luiz Costa. Graças a Deus. O programa é bom. E o assunto hoje é bastante interessante, né? Com certeza. Queria que você começasse falando para mim como é que funciona essa coisa da pessoa se olhar no espelho e não se enxergar. Ela não é homossexual, ela não teve uma opção sexual ainda, mas ela olha como acontece com a personagem que na novela, que é uma menina, ela bate nos seios, né? As pessoas que assistem a novela das 8 sabem o que eu estou falando. Ela se vê, mas ela não se vê como mulher, mas ela também não tem atração por outra mulher. Ela tem atração por homem, mas ela não consegue se aceitar fisicamente. Assim como ela, existem homens que olham no espelho e não se veem como homens, se veem como mulheres. Também tem um caso na novela parecido. Então eu queria que você falasse se você tem lidado muito com esses casos. Muito. E como é que a gente vê, como é que as pessoas, de uma hora para outra, isso veio à tona? Porque antigamente a gente nem falava sobre esse assunto, hoje a gente fala. Hoje fala. Luiz, assim, para começar a falar, é bom que a gente entenda o seguinte: transgênico não é gay. Não, não é. Não é gay. Então, assim, aquele e bissexual, né, é uma outra condição. O transgênico, ele tem uma orientação sexual. O transgênico, ele nasce com a estrutura feminina, né? Ele cresce como menino e em algum momento da vida ele tem essa orientação de que ele é do sexo oposto. Quer dizer, ele tem essa visão dele mesmo, Dele. né? É uma escolha dele. Um exemplo, Tammy Gretchen, por exemplo. Tammy e Gretchen. Ela foi criada como menina, viveu como menina. Em dado momento da vida, ela resolve se modificar e ser um menino. E choca, né? Porque é difícil. Choca, foi muito radical e foi muito rápido. Muito normalmente radical, esse processo é bem mais lento. É de uma mulher linda se transformou num homem comum, né? Vamos dizer assim. Perdeu na aposentadoria, mas enfim, perdeu na aposentadoria. Que era linda mesmo. Mas, então, veja bem, enfim. A orientação de gênero, né, ela começa a acontecer por volta dos 7, 8 anos, né, quando ela não tem a atração pelo sexo oposto na escola e quando ela começa a contrariar o próprio sexo, né? Então ela começa a elaborar uma maneira de se transformar. E é uma transformação muito profunda, de dentro para fora, né? Até o ponto de se vestir como mulher, de trocar o seu nome. Isso no caso de um homem, né?
No caso de um homem. Sim. Né? E vice-versa também, como foi o caso da Tami, que você colocou bem, que retirou as mamas. Exatamente. Não, Né? não só, toma hormônios, tem músculos, tem pelos. Hoje ela tem realmente um menino. Ela é um menino. Exatamente, engrossa a voz. Tudo, né? tudo. Então, veja bem. O que acontece? Nesse caso, nós temos o transgênico. O gay é diferente. É uma opção. É identidade de gênero, não é orientação de gênero, é identidade de gênero. E o gay é a duplicação, o bissexual é a duplicação de si mesmo, nas suas duas possibilidades, na sua dualidade. Então veja bem, o que você está perguntando é sobre aceitação. Sim. Né? E o que se discute hoje é até onde é uma patologia, até onde isso é normal. Então, assim, para responder, eu preciso chamar aqui Georges Canguilhem, que fala do normal e do patológico. O que vai caracterizar o patológico é a forma como o sujeito se organiza dentro daquilo que ele é e que ele quer e assim deseja em relação ao mundo e à sociedade. Se ele se organiza bem, se ele se encontra feliz, então ele é normal. Agora, se ele quer isso, se ele pensa isso, se assim ele deseja e não o faz por conta das regras sociais, das deidades, enfim, do mundo, da família, então sim ele é patológico. É aquilo que está reprimido. E aí ele precisa de uma orientação. Aí ele realmente precisa de trabalhar e perder o medo, a fobia social de ser aquilo que ele quer ser. Né? Ou pelo menos aquilo que a família idealizou para ele, né? Então... ou para ela. A forma como a pessoa se organiza dentro de uma situação atípica, né, é o que vai dizer se isso é normal ou patológico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, inclusive para quem não está nos assistindo, não só que está passando por esse tipo de coisa, mas eu pergunto o seguinte: o ambiente externo, ou seja, ainda os preconceitos, a não aceitação das pessoas, pode piorar essa situação? Pode. Ou seja, agravar com que a pessoa fique cada vez mais para dentro da ostra e não consiga sair? Pode, a ponto de chegar ao suicídio, né? Exato. A palavra que eu não queria usar, você já falou, mas enfim. De sucumbir a essa vontade, né? Então, sim, o mundo... Luiz, olha só. Hoje, a internet fala de você, para você, com você, por você. A moda é que vai te dizer o que você vai vestir, Luiz Costa. Sim. Se você acha que é você quem decide que roupa vai botar, se enganou. É a moda. Tá? A coisa chegou ao ponto de que até no ambiente de alcova, do quarto do casal, tem que ter pétala, cheirinho, velhinha, fantasia. Senão não mudou muito os hábitos, né? Não funciona muito Você mais de forma clássica. Aonde chega, né? Então, quer dizer, até no banheiro social, o papel higiênico tem que ser fofinho com desenho de cachorrinho, com desenho de florzinha, porque senão a casa não é chique, entendeu? Então, o social ele tem uma força muito grande em cima do sujeito. E é muito difícil o sujeito sair e dizer assim, olha só, tô fora. Tô fora. Sabe? Não é assim. Existe, sim, uma pressão muito, muito, muito forte. Né? E eu acho que é aí que a ciência entra para dizer a ele que ele dá o tom da vida dele. Ele escreve a história dele. E se aceitarem, bem. Se não aceitarem... O problema, Adriana, é assim, olha, eu vou numa análise um pouco mais pessoal daquilo que eu enxergo, não pelo lado psicológico, porque eu não sou especialista.
Mas o que acontece é o seguinte, normalmente essas coisas raras, na novela acontece com uma menina que tem um patrimônio, que tem uma família rica e etc, etc. Então ela pode se dar o luxo de até se descobrir tardiamente e fazer o que ela quiser, porque ela vai ter, por mais que a mãe seja ali uma mulher que sonhou para ela aquela garotinha vestida de lacinho e tudo mais, mas não é o desejo dela, a questão social aí vem muito em relação àquilo que você tem que dar à sociedade. Porque normalmente quando você descobre isso numa família com poucos recursos, é muito difícil não só a família aceitar, como também ela manter essa escolha, porque uma vez que ela sai na rua, automaticamente é quase que apedrejada, porque hoje em dia, apesar das pessoas dizerem que não tem preconceitos, vivem numa máscara assim um pouco, sabe? Sim, Aquela sim. coisa que você parece que não tem, mas tem, Tem. porque difícil é aquela pessoa que se assume e continua sendo aceita pela sociedade, porque são pouco, e por isso que eu digo, aí entra a questão financeira, porque a pessoa que não deve nada a ninguém porque pode se sustentar, ela tem esse direito, porque ninguém vai contra. Agora, aquela pessoa que não tem o direito, não tem o dinheiro para sustentar, essa pessoa não consegue se assumir. Como a gente já viu casos aí na televisão, tem números aí que não cabe aqui citar, mas a questão aí é econômica, porque se você tem um patrimônio e você se dispõe a ir por esse caminho e assumir, beleza, todo mundo vai te aceitar. Agora, se você não tem, aí a situação briga diferente. Briga diferente. E é aí que eu te digo, isso tem que sair da pessoa. Ou a orientação, ou a identidade de gênero, ou a sua duplicação, vai ter que sair. Se ela não sai por bem, ela vai sair por mal. Mas esse mal é que é o pior. Ela vai sair por mal. Então, não é difícil que você encontre nos presídios, onde aqui no Brasil, infelizmente, né, temos essa questão de ser para pobres, né? Agora eu espero que mude, né, com essa nova... Eu espero que mude, mas que é para pobres, é onde você tem o maior número, inclusive de HIV, de HPV, né, de herpes genital. Por quê? Por conta das pessoas que têm relações entre o mesmo sexo dentro da cadeia, e dentro dos presídios. Você vê também que elas só chegaram lá porque cometeram um crime, né? Então, quer dizer, o não poder fazer o que eu quero me deixa extremamente agressivo. Sem dúvida. Sabe? Eu não posso, então por onde eu vou soltar essa energia? Eu tenho que soltar por algum lugar. Então, eu acho que a briga da bandeira LGBT é uma briga muito séria, na medida em que eles tentam evitar justamente isso, para que todos tenham o direito de exercer o que tem que exercer da maneira correta e exigir respeito. Sim, agora eu pergunto a você, qual é o caminho para uma pessoa, eu não digo nem ser gay ou não, a questão é da questão da aceitação de um corpo que é visto de outra forma, como é o caso da personagem na novela e da qual a gente está falando. Qual é o caminho para se chegar a um acordo de si mesmo, de uma aceitação, independente do que tem à sua volta? É aceitar que corpo é uma coisa, mente é outra coisa e alma é outra coisa. Mas que necessariamente necessita de uma orientação. De uma orientação, porque claro. Normalmente, quando esses casos acontecem, os pais não estão preparados, então tem que ser quase que uma terapia de família mesmo. Tem, mas até porque SUS essa tem. estrutura é que vai dar a essa pessoa, a esse ser humano, a condição de assumir ou de ver aquilo que ela quer ver, independente de qualquer coisa. E nós que estamos à volta, nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Isso é saúde coletiva, né? Saúde mental, controle Está na hora de aprender a respeitar as diferenças e nem por isso excluir as pessoas, como muitos fazem aí, porque não dão emprego, porque o cara é aparentemente muito afetado fisicamente, ou por isso ou por aquilo, e a pessoa acaba se marginalizando e entra num caminho que, na verdade, não gostaria de entrar. Mas acaba entrando, porque justamente não há essa aceitação. Ou entristece muito a pessoa. Exatamente. Né? Graças a Deus, eu acho que isso está mudando um pouco, apesar de, como eu disse, ainda tem muita máscara nessa história. Tem. Eu acho que o futuro do mundo vai ser a aceitação das diferenças. Isso é muito importante. A gente viu aí uma campanha que eu vi recentemente do Dia dos Namorados com duas meninas
E é uma campanha de uma empresa de cosméticos É. que ousou em fazer uma situação que muitos estão criticando, mas eu acho que essa é a realidade, gente. Não adianta. Choca, ainda choca. Porque você não quer ver dois homens se beijando no meio da rua por falta de respeito em relação às outras pessoas, como também não quer ver duas mulheres. Mas a gente tem que começar a abrir os olhos, e se você não gosta, abstrai, mas não desrespeita. Porque eu acho que o desrespeito é realmente uma situação de intolerância e isso a gente não admite mais. De jeito nenhum. Lembrando que aquele que desrespeita é porque, de alguma forma, gostaria de ter essa coragem, né? É verdade. É simpático. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que entender as pessoas na sua integridade e respeitar o outro, independente do que eles sejam, porque são pessoas. E essas pessoas podem ser pessoas muito bacanas e a gente tem muito para aprender com elas, porque quem dá a sua cara a tapa e assume aquilo que tem de vontade, realmente precisa ser muito homem e ser muita mulher. É verdade. Eu dou parabéns a vocês. Ser muito gente. Doutora Adriana, telefone e endereço. 97338-7222. 97338 7222. 7222, doutora Adriana Magalhães. Se você precisa de uma consultoria e de uma conversa um pouco mais abrangível em relação a tudo isso, o local é a doutora Adriana Magalhães, que tem tudo pronto para você e realmente é hora de olhar para o espelho e não ter medo do mundo, não. Encara o mundo de verdade, porque o mundo tem muita coisa a oferecer, mas você tem muito mais a oferecer ao mundo, pode ter certeza. Correto? Corretíssimo. Um beijo, minha amiga. Outro beijo. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu converso com a doutora Adriana Amorim. Andressa Amorim, me perdoe. Querida Andressa Amorim, que chegou agora aqui, e a gente vai conversar com ela sobre uma forma de alimentação que está chegando aí, nova, e vamos descobrir um pouco mais a respeito. Não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.